A Bolsa Brasileira renovou a máxima histórica nesta semana. O índice ultrapassou os 180 mil pontos e atingiu 8% de alta. O alto fluxo estrangeiro ajudou a impulsionar os ganhos na B3. Vamos conversar com o Mitchell Diniz, editor da Exame. Boa noite, Mitchell. Os Estados Unidos perderam a atratividade para o Brasil e outros países emergentes? Oi, Marina, boa noite. Então, pelo fechamento de hoje, até parece que sim, né? O Ibovespa chegou nesses 180 mil pontos ao longo do pregão de hoje, bateu o recorde intradiário, não fechou nesse patamar, recuou para os 178 mil pontos, mas ainda assim conseguiu fechar com uma alta de quase 2% e renovou a sua pontuação de fechamento pelo quarto dia consecutivo. Enquanto isso, nos Estados Unidos, as bolsas operaram muito de lado nesta sexta-feira. Os índices fecharam entre leves altas e queda, como o índice Dow Jones, por exemplo, das empresas mais tradicionais listadas em Nova York, que caiu 0,7% hoje. O Ibovespa acumulou esses 8%, Marina, do qual você falou, ao longo dessa semana. E isso fez com que esse período fosse o melhor para a Bolsa Brasileira, a melhor variação semanal que o Ibovespa teve desde março de 2020, quando o mundo estava entrando na pandemia da Covid-19. Agora, se por causa disso, isso quer dizer que os Estados Unidos perderam a atratividade, há controvérsia. Um gestor com quem eu conversei hoje me disse que essa saída de capital dos Estados Unidos aqui para a Bolsa Brasileira e para outros países emergentes tem um viés puramente político. É toda essa questão geopolítica que está colocando os Estados Unidos no centro de conflitos com Irã, Venezuela, Groenlândia. O que esse gestor destacou foi a qualidade das empresas americanas listadas em bolsa. São empresas robustas, são as maiores empresas do mundo em valor de mercado, têm saúde financeira robusta e ele não descarta que, em algum momento, esse fluxo que está vindo para cá e para outros países emergentes possa sim voltar aos Estados Unidos por conta da qualidade dessas companhias. Mas, por hora, a expectativa é que a gente continue, de fato, se beneficiando desse fluxo de capital estrangeiro por um bom tempo, ainda mais que há esse risco geopolítico em torno dos Estados Unidos, em todos esses conflitos que a gente mencionou, mais Rússia e Ucrânia, né, que vocês vinham falando no bloco anterior aqui do jornal Marina Celso. Ô Mitchell, o ouro continua batendo recorde de preços. Fechou a semana encostando nos $5.000. O que é que explica a busca por proteção nesse investimento? Boa noite para você. É sintoma desse risco, Celso, que os investidores estão sentindo por conta de todas essas tensões geopolíticas. E aí eles recorrem ao ouro. É algo que vem acontecendo aí nos últimos meses. Como você falou, né, o ouro encostou nos $5.000 no mercado futuro. O mercado financeiro tem essa beleza, né, de conseguir transformar ativos físicos em um papel, em um recibo que é negociado em bolsa. E é assim que funciona o mercado futuro, né, de derivativos, que é uma referência para o mercado de ouro como um todo. Então, não só o preço do ouro está subindo nesse mercado internacional, como a procura por qualquer investimento relacionado a ouro também tem aumentado muito, como, por exemplo, a procura pelos ETFs, que são os fundos de índice e que aí investem um pouco em ouro, investem um pouco em dólar, para também trazer um pouco mais de proteção. E olha que fato curioso, as reservas dos bancos centrais, que geralmente tinham uma predominância de títulos do Tesouro Americano, agora passou a predominar o ouro. Isso porque existe um temor aí de que os Estados Unidos não sejam capazes de honrar com as suas dívidas. Afinal, existe uma política expansionista em vigor agora nos Estados Unidos. Os Estados Unidos provavelmente vão ter mais dificuldade para pagar os juros desses títulos aos detentores desses papéis, enquanto o ouro não paga título, né? Não paga cupom. Ele apenas é um ativo ali que se valoriza ao longo do tempo, né? Ele não precisa prestar uma conta, pagar um juro, como é o caso dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Então, tudo isso, Celso, Marina, tem jogado a favor do ouro, que hoje se aproximou dos $5.000 no mercado futuro e tem uma perspectiva ainda muito positiva ao longo do ano para esse metal precioso.
Mitchell Diniz, editor da Exame, nosso parceiro aqui no SBT News para entender melhor o mercado financeiro, os assuntos econômicos. Muito obrigada, uma boa noite para você.